Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria, de fato, que voltamos à nossa casa, ao nosso trabalho de exposição, de evangelização. E nessa noite nós damos continuidade a essa releitura do Evangelho segundo o Espiritismo que temos empreendido nas nossas últimas palestras. Para a noite de hoje, nós separamos o capítulo de número 24, intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E pensamos em correlacionar esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo com o conceito de autoiluminação da obra de Joana de Ângeles, ou reforma íntima na obra de Emmanuel, ou transformação moral no próprio texto kardeciano que se apresenta no capítulo 17, no item Os Bons Espíritas. Então é bastante importante que nós tenhamos sempre uma visão geral desses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste aqui, não ponhais a candeia embaixo do alqueire, Kardec retira esse título de sentenças que estão nas narrativas de Mateus e de Lucas. De Mateus, mais especificamente, no Sermão do Monte, aquele sermão que vai dos capítulos de 5 a 7 de seu Evangelho e que contém as bem-aventuranças. Então, para compor o nosso estoque mnemônico de sentenças sobre Jesus, das narrativas do Evangelho, uma vez que nós sabemos essas narrativas desde as múltiplas existências com as quais nós tomamos contato com a mensagem de Jesus, é extremamente importante repeti-las, trazê-las à tona, memorizá-las novamente e a partir daí extrair os seus significados profundos. E fazemos isso nos lembrando de uma instrução do Espírito Joana de Ângeles que aparece na sua série, mais especificamente o seu último conjunto de livros, que inicia-se com o livro Entrega-te a Deus. No prefácio de Entrega-te a Deus, Liberta-te do Mal, Ilumina-te e os outros livros dessa coleção, que são 5, Joana de Ângeles vai apresentar algo no prefácio extremamente importante para nós, que é a chamada teoria da repetição. No mundo em que nós estamos vivendo, em que tudo é muito rápido e se caracteriza por ser chamado de um mundo líquido, ou seja, em que tudo passa muito rapidamente, as relações, os objetos, as nossas relações com os eventos, tudo isso se desvanece, para usar aqui uma expressão antiga, nós temos muita dificuldade de lidar com a repetição, porque a repetição implica voltar, revisar, memorizar. E na repetição implica, inclusive, achar um certo tom da exposição, da fala, para que aquela sentença, aquele texto, fique impregnado na nossa mente. E Joana de Ângeles nos diz que isso é extremamente importante, tanto para que nós possamos revisar o nosso estoque daquilo que sabemos de memória ou preenchê-lo, se esse estoque estiver muito esvaziado, como é extremamente importante para que nós possamos criar novos condicionamentos. E confesso aos amigos que eu tive uma certa dificuldade de compreender isso no início, e o nosso amigo Oscar, nas suas tantas tiradas rápidas de compreensão, certa vez falou sobre isso e me ajudou a avançar, a compreender a importância da teoria da repetição. Nós, de fato, precisamos repetir. E precisamos repetir não apenas os textos que dizem respeito a Jesus, algumas preces, precisamos saber de cor, porque, como se diz no Nordeste, na hora do vexame, do aperreio, a gente não consegue concatenar as palavras. E é muito importante ter um conjunto de sentenças que fale sobre a nossa identidade, que nos lembre da nossa filiação divina, do fato de que estamos bem amparados para que naquele momento difícil nós possamos seguir e possamos concatenar o raciocínio. E é muito importante repetir para criar novos hábitos, novos condicionamentos. Quando nós estamos lidando com a aprendizagem nas séries iniciais, nós consideramos a repetição parte do processo do aprendizado. Depois, não sei exatamente por que razões, parece que a repetição não é interessante, mas ela continua muito interessante.
E se pensarmos em relação aos nossos comportamentos, nós veremos que a repetição é extremamente importante para o condicionamento de um hábito novo. Quando nós queremos modificar algo em nós, nós precisamos começar por repetir a atitude, a palavra, a ação, o pensamento, o gesto que nós deveremos incorporar. Isso vale para as mínimas coisas e isso vale para as coisas grandiosas. E nós poderíamos trazer aqui aquele exemplo máximo de amor à humanidade. Nós não atingiremos o nível Madre Teresa de Calcutá se nós não começarmos o exercício do amor ao próximo. E às vezes aquele exercício do amor em família, que nós precisamos repetir, reafirmar, acolher as experiências de afeto que nos aparecem. E daí para frente nós vamos incorporando essas experiências e vamos avançando para que também chegue o nosso dia de Madre Teresa, de Francisco Cândido Xavier, das tantas outras almas iluminadas, para usar aqui a expressão de Joana de Ângeles, que já passaram pela humanidade. Então a repetição é muito importante. E quando diz respeito às narrativas de Jesus, ultimamente eu venho observando que essa repetição ela é necessária para melhor compreender a Jesus, para não ter uma vaga ideia, para não ter uma vaga impressão, ou para quando ouvir, não ter aquela impressão, alguém falou sobre isso. Mas quanto mais introjetamos, repetimos, memorizamos a mensagem de Jesus, mais nós conseguimos compreendê-la e conseguimos observá-la na vida em que vivemos, no contexto em que estamos, nas situações que experimentamos. Então esse capítulo 24 nos fala da candeia e do alqueire. E nós vamos ler os dois primeiros itens que Kardec transcreve aqui para que nós possamos refletir. Primeiro, a transcrição de Mateus, versículo 15 do capítulo 5, em que Mateus registrou parte de um sermão de Jesus. Ninguém acende uma candeia para pô-lo embaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão em casa. Hoje, quando nós lemos essa sentença, e temos como interlocução os jovens, essa sentença aparentemente não faz sentido para eles, pois todos nasceram e vivem num ambiente em que a energia elétrica está plenamente colocada. E há uma certa dificuldade de entender, às vezes, a relação entre candeia, candeeiro, luz e alqueire, que seria a torre. Mas se tomarmos a situação imediata em que estamos inseridos, nesse próprio auditório, nós veremos que coisa interessante. Nessas três torres que projetam luz sobre o palco desta instituição, as luzes estão colocadas no lugar mais alto, exatamente para projetarem luminosidade sobre esse espaço. Se elas estivessem a meio mastro ou abaixo, elas não proporcionariam a luminosidade necessária para que a imagem que se quer captada pela câmera pudesse ser obtida. Nós começamos a observar que, no processo de iluminação de uma casa, de uma residência, de um galpão como esse, as luzes de fato precisam estar no alto, para espraiarem a sua luminosidade sobre o ambiente. E se nós formos atentos, rapidamente nós chegaremos ao grande exemplo de que o sol coloca-se acima de todos e ilumina toda a terra no giro em que a terra faz em torno da sua órbita. Então nós conseguimos ter, observando a natureza, esse exemplo claro de que a luz está sempre no alto. Não é que ela precise ser colocada, é que para iluminar ela deve estar no alto. Então, no meio do seu discurso, utilizando-se das situações simples, dos elementos do cotidiano, Jesus faz essa referência à luz estar no alto, que foi assim anotada por Mateus. Porém, no Evangelho de Lucas, que tem outros informantes, dado que Mateus foi uma testemunha ocular do que disse Jesus, mas Lucas teve outros informantes, entre eles Pedro e Maria, e outros a quem ele ouviu, e provavelmente Jesus não deve ter dito uma sentença dessa uma única vez, é algo para nós pensarmos,
quantas vezes Jesus repetiu cada sentença, em situação diversa, mas a mesma sentença, para que aqueles que estavam consigo memorizassem, pudessem passar adiante e tivesse chegado até nós. E quantas vezes Jesus não vem repetindo essa mesma lição sobre a luminosidade, que significa o conhecimento, vem repetindo para nós, enquanto humanidade, ao longo de milênios, para que nós possamos aprender, e nós ainda estamos precisando repetir. Então deve ter repetido as suas sentenças, os seus discursos inúmeras vezes. E a narrativa de Lucas é bastante semelhante, mas nos traz uma explicação e diz o seguinte: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, ou seja, uma luz, cobre-a com um vaso ou a coloca por baixo da cama, mas coloca acima do candeeiro, a fim de que todos os que entrem no ambiente vejam a luz. Pois não há nada em secreto que não seja descoberto, nem há nada oculto que não haja de ser conhecido e aparecer publicamente. Eu gosto muito dessa narrativa de Lucas, porque além de, digamos, do ponto de vista da inserção do Evangelho de Lucas, que é o terceiro no Novo Testamento, repetir o que Mateus já havia anotado, não se coloca a luz abaixo, mas acima para que seja vista, Lucas nos traz ainda uma explicação. E talvez essa explicação seja a mais importante para nós nesse momento, quando ele diz que não há nada em secreto que não seja revelado, não há nada em oculto que não se torne conhecido e que não acabe por aparecer publicamente. Quando Allan Kardec vai examinar esses itens na introdução aqui desse evangelho, no capítulo 24, conforme dissemos, não se colocar a candeia embaixo do alqueire, Kardec começa dizendo que é de causar admiração que Jesus tenha, naquele povo, naquele contexto, chamado a atenção para se colocar a luz acima do velador, pois que as pessoas, diferentemente da nossa experiência, não tinham a luz elétrica. Iluminavam as casas à noite com tochas e viviam praticamente sobre o ciclo do sol, ou seja, acordavam-se com o raiar do sol e recolhiam-se quando os raios solares também se recolhiam no horizonte. Então as pessoas tinham a perfeita noção do que significava a importância da luz, que se coloca acima e além para iluminar. Kardec diz que chama a atenção que Jesus tenha dito isso. E mais adiante vai lembrar que, em certa ocasião, porque há um outro trecho aqui transcrito, os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava por parábolas, e Jesus falou muito por parábolas, não apenas aos discípulos, mas ao povo que o ouvia. E parábolas aqui dá conta de toda e qualquer alegoria. Se traduzíssemos para o nosso português hoje, para a nossa interação, a pergunta seria: por que Jesus não nos falou diretamente sobre a importância do conhecimento que nos liberta? E a resposta seria, certamente, a que Jesus deu aos discípulos que lhe fizeram a pergunta sobre as parábolas: Senhor, por que falas ao povo por parábolas? A resposta é que eles têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não enxergam. Então Jesus soube muito bem dosar a quem desvelar a sua mensagem de forma aberta e a quem colocá-la de forma sinalizada para um processo de descoberta. E ocorre particularmente com esse trecho e ocorre conosco. O que significa então a candeia, o que significa o alqueire, o que significa colocá-la acima, porque nada que está oculto deixa de vir à tona, nada que está encoberto deixa de ser revelado e deixa de vir à tona publicamente. Se nós tivermos um bom senso, um bom humor, nós já vamos fazer uma inferência, aliás, muito clara dessas palavras de Jesus. Nós poderemos enganar durante muito tempo, mas não existirá mentira que não venha à tona. E aí, se alguém lembrou-se, daquele mito das histórias infantis, que foi redesenhado por Walt Disney, que é o Pinóquio, ele é certamente uma ilustração adequada para essa mensagem de Jesus.
nós poderemos enganar aos outros e a nós mesmos. Nós poderemos colocar aquilo que seria a luz abaixo do velador. Nós poderemos tentar cobri-la com um vaso, mas ela sempre brilhará. Mais ou menos como a história de Pinóquio, que no filme de desenho animado é apresentado para as crianças. O que é Pinóquio, senão a representação de um adulto que teima em permanecer infantil, teima permanecer como criança, teima em permanecer, em não crescer e teima em enganar-se, imaginando que está enganando os demais. Então a referência de Jesus é para nós bastante clara e o Espiritismo, sobretudo e especialmente, nos ajuda a entender essa mensagem de Jesus. Jesus não precisava falar para aqueles que o ouviam da necessidade de ter uma haste para colocar uma luz, uma tocha ou uma luz elétrica ou uma luz de LED que ilumine o lugar, porque a própria experiência humana dá conta disso. A pergunta mais profunda que precisamos fazer é: de que luz falava Jesus? E se nós correlacionarmos essa sentença do Evangelho com uma outra, que também está em Mateus, e aparece parafraseada, repetida, reapresentada nos demais evangelistas, nós veremos quanta coincidência. No próprio Sermão do Monte, mais à frente, Jesus vai falar-nos do grande investimento divino que somos nós, quando ele diz: vós sois a luz do mundo. E não se coloca a luz abaixo do velador. Então vejamos de que nos fala Jesus. O seu olhar é um olhar de profunda misericórdia para conosco, enxergando em nós aquilo que nós não conseguimos ver em nós mesmos e não conseguimos ver no outro, porque de modo geral nós nos comportamos como descrito por uma outra sentença de Jesus, que é aquela do argueiro e da trave, que nós quase sempre enxergamos o argueiro no outro quando temos uma trave vendando a nossa própria visão. Então nós temos o que poderíamos chamar aqui de uma visão oblíqua, que é uma visão que nem consegue enxergar os valores que temos, e quando miramos essa vista oblíqua para o outro, nós conseguimos enxergar no outro detalhes, imperfeições, que não necessariamente são importantes, porque na relação com ele, chamada relação de autoespelhamento, nós temos muito mais imperfeições. Por isso, a trave que empana o nosso olho. E Jesus, então, nos lembra desse grande investimento divino que somos nós. Nós somos o grande investimento. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, nós temos a condição de ser aqueles que portam a luz por onde andarem e de iluminarem aonde nos colocamos. Aí, se alguém se perguntou ou pensou, o problema é o lugar onde nós, como luz, nos colocamos. Porque, em geral, nós temos dois problemas. Ou nós temos o problema que está descrito no final da parábola dos talentos, que é aquele final em que um que só tinha um talento teve medo de multiplicar esse talento e, por receio de mostrar as habilidades que tinha, enterra esse talento, e quando o seu senhor volta, ou seja, aquele que lhe pede prestação de contas, não há nada para apresentar, porque por medo, por falta de coragem, por receio, por autoculpa, por pessimismo, por vários outros motivos nessa direção, enterrou o talento. Então, nós sofremos muito, né, dessa perspectiva que Jesus tão bem coloca na parábola dos talentos. Ou nós sofremos por uma outra forma. Nós temos uma luz, mas nós queremos que a nossa luz, que às vezes ainda é diminuta, é uma luz de pouca luminosidade, ela seja colocada nos primeiros lugares ou nas torres mais altas. E aí quem lembrou-se daquela outra sentença de Jesus fez uma correlação muito boa com essa situação, que é a sentença em que Jesus diz que não nos preocupemos de ocupar os primeiros lugares, porque no reino dos céus a relação é invertida. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Evidentemente, Jesus não estava falando dos lugares físicos,
mas estava falando do nosso lugar emocional para com o mundo. E cada vez que eu volto nessa sentença, e olhando para esse mundo em que nos colocamos, um mundo que nos pede muita exposição, que nos pede muita ostentação, eu olho com profunda admiração, às vezes com muita comoção, para essa advertência de Jesus, numa espécie de antevisão dos tempos. Não são os primeiros, pelo fato de serem os primeiros, que adentrarão o reino dos céus, mas os últimos, ou seja, aqueles que, na contramarcha de um mundo que busca a ostentação, que estimula o materialismo, mantém-se na coragem de proclamar, de defender e de viver uma outra perspectiva de vida, que é essa perspectiva que o capítulo 23 do Evangelho, segundo o Espiritismo, resume muito bem, que é o da estranha moral. É exatamente a diferença no mundo. Então Jesus nos diz que somos luz, que somos a luz do mundo, e nós, por vezes, não conseguimos achar muito bem o nosso lugar, porque ou tentamos ofuscar a nossa luz, ou tentamos colocá-la de uma forma que ela ainda não consegue brilhar tanto, mas está em processo de desenvolvimento. E aí nós vamos conseguir entender essa relação da candeia e do alqueire quando nós lemos o memorável texto Os Bons Espíritas, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é um texto de Allan Kardec, não é um texto das Instruções dos Espíritos. Esse item, se não me falha a memória, é o 4, ele tem se tornado cada vez mais importante nessa perspectiva da teoria da repetição, voltar a reler para memorizar, voltar a reler para compreender em seus significados profundos. Já dissemos aqui em outras oportunidades, mas nos parece muito importante destacar, que o título do texto é Os Bons Espíritas. E Kardec começa falando dessa relação entre os espíritas que se mostram entusiasmados por essa moral estranha, que ele descreve no capítulo 23, os espíritas imperfeitos, que são aqueles que estão muito mais focados no fenômeno da mediunidade, nas suas múltiplas formas de aparecer, e aquilo que no final do texto é a grande tese apresentada por Kardec nesse texto e para os espíritas de um modo geral em toda a codificação, quando ele afirma que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Então vejamos que o texto intitula-se Os Bons Espíritas, mas a tese defendida é a do verdadeiro espírita. Então Kardec tinha uma lucidez imensa sobre quem somos nós, os espíritas, e uma lucidez sobre qual é o propósito do espiritismo. O propósito do espiritismo não é apenas dignificar a mediunidade. O propósito do espiritismo é reviver a moral de Jesus. E a mediunidade vem nesse combo, digamos assim, e que para o espiritismo passa a ser dignificada como o grande intercâmbio da vida. Então, o propósito do espiritismo é nos trazer de novo o ensino moral do Cristo. E quem são agora os espíritas? Aqueles que fazem a transformação moral. Então vejamos como isso é importante e se coaduna com a ideia de autoiluminação, a candeia e o alqueire. Transformação moral. O que significa isso? Significa que nós precisamos compreender qual é a moral de Jesus, aquela do capítulo 23, que nos fala de coisas aparentemente estranhas, como em algumas traduções está dito, deixar pai e mãe, odiar pai e mãe e filhos, deixar os mortos enterrar os seus mortos, e nós já tivemos aqui a oportunidade de comentar o que isto significa e que não é um significado referencial ou ao pé da letra. Precisamos compreender a moral de Jesus, essa moral para a qual a caridade é o princípio fundamental, e vivenciar a caridade. E no Livro dos Espíritos, Kardec vai nos guiando para que nós consigamos compreender este fundamento do Espiritismo
conforme aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E lá no Livro dos Espíritos, a questão 886, pergunta qual o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus. É uma questão genial, porque é uma questão que vai tendo variáveis muito definidas. É o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus. Então não pode ser conforme entendia Santo Agostinho, São Luís, que gerenciava a codificação, Allan Kardec, Sócrates, nenhum outro espírito que estava ali gerenciando a codificação e que assinam o prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Era o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus, segundo a entendia Jesus. E os espíritos são unânimes ao responderem a Allan Kardec de forma sintética: benevolência para com todos, indulgência das faltas alheias e perdão das ofensas. Que, para a gente resumir e memorizar, é o chamado BIP: benevolência para com todos, indulgência das faltas alheias e perdão das ofensas. Então, nós temos aí um checklist da nossa transformação moral. Nós precisamos colocar lá, abrir uma coluna, uma espécie de tabela, e colocar benevolência para com todos. E abrir a coluna da direita e começar a anotar com quem nós somos benevolentes. No caldo cultural em que nós estamos reencarnados, há uma sentença do senso comum que gerencia a nossa benevolência, mas que não está de acordo com a moral de Jesus, que é aquela que diz assim: para os amigos, os favores da lei, para os inimigos, os rigores da lei. Ora, essa sentença que corre de boca a boca e é parte do nosso imaginário, do lugar onde nós estamos reencarnados, ela é contrária à moral de Jesus, porque ela não é benevolência para todos. Da mesma forma que o jeitinho brasileiro não é benevolência para todos, portanto é contrário à moral de Jesus. E se nós estamos pensando em transformação moral para brilhar a luz e colocá-la acima no velador, nós já temos que tirar essas duas regras que aparecem, que nós aprendemos desde criança e que estão no nosso inconsciente, porque nós já estamos voltando a muitas existências com ela, temos que tirar da frente e começar um exercício de benevolência. Talvez precisamos reconhecer primeiro com quem somos benevolentes, enxergar com quem somos. Depois precisamos enxergar com quem não somos. E por fim avançar e enxergar com quem não conseguimos ser de jeito nenhum. E nesses 3 grupos, começar a avançar a ser benevolentes com aqueles com quem ainda não somos. E nos lembrando agora de Vida Feliz, há uma mensagem do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, muito interessante, sobre o modo com que nós nos referimos e nos dirigimos aos nossos subalternos. De modo geral, nós somos benevolentes e queremos benevolência dos nossos superiores, mas nem sempre somos benevolentes com aqueles que nos estão subordinados. Não os tratamos bem. E aí quem lembrou-se daquela parábola que Jesus contou sobre o homem que devia muito e foi perdoado e cobrou e executou uma dívida de alguém que lhe devia pouco na sequência, entra como referência para pensarmos a benevolência. E no nosso nível, talvez nós precisemos caminhar assim, reconhecer com quem nós somos benevolentes. Se somos benevolentes com muitas pessoas, independentemente de sua classe social, de seu gênero, de suas opções culturais, de suas opções sobre profissão, sobre comportamento social, nós estamos muito bem, estamos avançando. E se não estamos, precisamos verificar no exercício com quem poderemos exercitar a benevolência. E aí nos lembremos que a pergunta de Pedro para Jesus sobre o perdão era se bastava 7 vezes 7. E se nós quiséssemos perguntar a Jesus: Senhor, se eu for benevolente com quem eu não fui 7 vezes 7, nós já sabemos qual será a resposta de Jesus: 70 vezes, 7 vezes. E isso não significa 490 vezes apenas, mas significa que precisaremos ser benevolente inúmeras vezes. Para algumas pessoas, reiteradas vezes. E Joana de Ângeles nos diz que nós precisamos
estabelecer pelo menos um tempo para testar o enamoramento com uma virtude. Considerando que nós estamos acostumados a repetir o que não é bom, repetir as imperfeições, nós já concluímos que dá muito trabalho começar a repetir um exercício de virtudes. A Joana de Ângeles sugere 90 dias, num monitoramento, evidentemente, diariamente, tendo uma forma de lembrete que nos diga que precisamos exercitar a benevolência. Cada um de nós achará a forma. Mas nós estamos interessados também em transformação moral que leve em conta a indulgência das faltas alheias, porque nós desejamos ser a luz que está acima no velador. Indulgência para com as faltas alheias. E vejamos como o nível de exigência vai ficando mais profundo, porque no nível 1 era só benevolência, para com todos. E aí nós já identificamos que somos benevolentes com alguns e não com outros. Agora, indulgentes com as faltas alheias. Vejamos que a palavra é indulgentes, não é coniventes com as faltas alheias. Porque no nosso nível nós gostamos muito de conivência e cumplicidade quando estamos em falta. Porque nós ainda nos movemos pela regra de benefícios da lei para os amigos e rigores para os inimigos. Mas a orientação é indulgência das faltas alheias, não é conivência. A indulgência implica compreensão do outro. Em que lugar ele está? Que experiência ele tem? Que instrumentos ele mobiliza na sua vida? Qual é a sua carga emocional? Então, ler o outro a partir de um exercício de compreensão, a indulgência das faltas alheias. Não é conivência porque na lei de sociedade nós vamos encontrar a instrução que se nós formos coniventes com o mal sempre, nós nunca permitiremos que o bem venha à tona. E vivendo em sociedade, há um espaço para deveres antes dos direitos. Então nós precisamos ser indulgentes, compreensivos, sobretudo nessa relação um para o outro. Nas microsituações, precisamos treinar essa compreensão para com as faltas alheias, porque senão nós nunca vamos compreender as faltas da sociedade e seremos muito pessimistas com a sociedade, sobretudo num momento de sombras coletivas como esse que estamos vivendo. E não se trata de Brasil, se trata do mundo inteiro. Estamos num momento, de novo, de sombras coletivas. Mas como em outros momentos, as sombras também passarão, porque o sol está acima das nuvens. E ainda que temporariamente as nuvens empanem o sol, elas não são perenes. O sol, sim, com a sua luz é que é perene. E se fala, do ponto de vista físico, que o sol entrará em decadência daqui a alguns bilhões de anos. Não precisamos nos preocupar com isso. Precisamos ficar apenas com a metáfora. Então, nesse segundo nível da transformação moral, é a indulgência para com as faltas alheias. E talvez o exercício seja o mesmo. Com quem eu consigo ser indulgente? Provavelmente, nós seremos indulgentes com aqueles com quem conseguimos ser benevolentes. Não conseguimos ser indulgentes com aqueles com quem não somos benevolentes. A relação é lógica e recíproca. E por isso precisamos dilatar num exercício de compreensão, num exercício de expandir os nossos próprios limites, porque o mundo não é uma demonstração da forma como nós somos. O mundo é a diversidade das experiências dos espíritos encarnados. Então precisamos expandir. E no terceiro nível é perdão das ofensas. Então, rapidamente já concluímos. Se temos dificuldade no nível 1, temos dificuldade no nível 2, temos dificuldades no nível 3. Isto para espíritos como nós outros, do nosso nível. Espíritos como Madre Teresa, Chico Xavier, não há muita dificuldade no nível 3, porque já venceram o nível 1 e 2 e estão testando o 3. E esse final de semana,
eu ouvi de um companheiro espírita de Clóvis Nunes uma história sobre Chico Xavier que eu acho que eu havia ouvido na minha juventude e havia me esquecido. Disse que certa vez Chico estava em casa ao final da noite, fazendo as suas preces, ouviu um barulho na cozinha e quando chegou lá deparou-se com uma pessoa estranha, um homem na cozinha da sua casa. E Chico então olhou para aquele homem e disse: irmão, o que você faz aqui? E o homem respondeu: mas você não está vendo? Eu estou com uma faca na mão, eu vim para lhe assaltar. Ah, meu irmão, que bom que você veio num dia que eu recebi dinheiro. Na gaveta do quarto tem R$170, vá lá e pegue. E o homem foi no quarto, Chico ficou na cozinha, o homem começou a mexer na gaveta, e Chico disse: é embaixo de uma papelada, tem uns exames aí, o dinheiro está embaixo. E o homem voltou com o dinheiro, os R$170, uma faca na mão, e Chico Xavier disse: meu irmão, que bom que você veio, porque sobrou tanta janta e eu não tinha para quem dar, você não quer jantar? E o homem respondeu que queria, e Chico então serviu a janta. E quando estava colocando a janta, disse: eu estou olhando para você e estou vendo que você é mais magro do que eu. Eu recebi umas calças e umas camisas de presente que ficaram apertadas, você não quer para você não? O homem disse: eu quero. Disse: eu vou buscar. Pegou 2 calças, 2 camisas novas, trouxe, olhou para aquele homem, sentou-se, comeu um pouco mais e disse: você tem filhos? Disse: tenho 2 filhas, estou desempregado. Ele disse: ah, você não quer levar uma feirinha para casa não? Assim você já fica com a semana arrumada. E o homem jantando, a faca já estava em cima da mesa, os R$170 no bolso, o pacote com a calça e a camisa do lado. Disse: quero. Aí Chico fez um pacote, o famoso farnel, organizou. O homem terminou de jantar, e Chico disse: e agora, você quer dormir aqui ou quer ir para casa? O homem disse: eu vou fugir. Ele disse: então vá pela porta da frente, porque são quase 3 horas da manhã, se você pular o muro, alguém pode pensar que você é um ladrão. Tome a chave, abra a porta, feche o portão e jogue a chave, que eu vou pegar a chave e fecho a porta. Minha gente, o nível 1 estava vencido, o 2 plenamente integrado e o 3 top of mind, ou seja, no nível 10, né? Nós não conseguimos esse nível de interação, transformação moral, olhar para o outro com um outro olhar, conseguindo de fato ser essa luz que Chico Xavier é e colocando-se acima e além no velador para que todos nós possamos vê-lo. Então, voltando para o raciocínio que estávamos fazendo, esse símbolo que Jesus traz é extremamente importante que seja lido à luz do Espiritismo na correlação com o texto da transformação moral, porque o verdadeiro espírita faz a transformação moral para domar as más inclinações. E se a gente pegasse só o checklist lá da benevolência, indulgência e perdão das ofensas, já teríamos material suficiente, domar as más inclinações e fazer então um novo layout, um novo percurso para a existência. Essa expressão de Allan Kardec, transformação moral, ela é uma expressão muito própria do século XIX e muito própria do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o texto em cuja introdução Kardec vai dizer que este livro se preocupa com o ensino moral de Jesus. Não é com a cronologia da sua vida, não é com os milagres e as predições que foram estudados no livro A Gênese, na última parte, e também não é com os fundamentos, os textos, as passagens que serviram de fundamento aos dogmas da Igreja. O Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente este livro, se preocupam com a transformação moral. Então, esta palavra ela é muito própria para o século XIX e para este texto. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, que tinha esse nível de vivência que acabamos de relatar, e que escreveu para um Brasil rural, num outro século, no início do século XX, meados, e até quando Chico psicografou mais intensamente, a década de 80, já na década de 90 com mais dificuldade, mas a grande parte da obra do Espírito Emmanuel, se nós pensarmos, ela foi psicografada ali antes da década de 40. Se nós pegarmos essa coleção Fonte Viva, se não me falha a memória, o prefácio é de 1938, portanto, antes do início oficial da Segunda Guerra Mundial. E Emmanuel não nos fala em transformação moral, não porque ele estava revisando Kardec, mas porque de olho na nossa compreensão, ele nos fala de uma experiência que era muito própria daquele momento,
reforma íntima. E hoje, quando a gente fala em reforma, é uma coisa que tem uma certa dificuldade de ser entendido, porque algumas profissões que trabalhavam com reformas estão praticamente desaparecendo, muito escassas. Nós ainda temos aqui e acolá alguém que reforme uma roupa, mas eletrodomésticos praticamente foram feitos para não serem mais reformados, consertados, refeitos. Os móveis também, sapatos, então, depois que passaram a ser fabricados na China, prazo de validade altamente vencido. Isso é muito diferente de nós que viemos do século XX, nós que vestimos a farda do irmão mais velho que foi para a escola, o sapato do outro que o pé crescia primeiro e ia ficando. Nós entendemos essa linguagem de Emmanuel, reforma íntima, ou seja, consertar aquilo que já existe. E além de nos falar desta experiência, é extremamente poética a expressão de Emmanuel. Reforma íntima é algo que não se faz no público, não é algo para ser feito, talvez com grandes testemunhas. É algo para se fazer no íntimo do nosso ser, no silêncio do autoencontro conosco mesmo. E aí o Espírito Joana de Ângeles, nessa esteira de nos falar sobre que luz somos nós, que candeia sobre nós, vai nos trazer a partir da sua obra, da série psicológica, mais especificamente e mais reiteradamente, não que não existisse nos outros livros anteriores, mas na série psicológica a expressão autodescobrimento. E há um livro com esse título, Autodescobrimento. Porque nós só saberemos a potência da nossa luz se nós sabermos quem somos, quais são as nossas habilidades. Se com 5 habilidades nós temos coragem de multiplicar por mais 5, ou se de 5 só conseguimos multiplicar 3, ou se nos fossem dado 2, estava de bom tamanho, consigo 3, mas no momento só tenho 2, então multiplicar essas 2, eu sei que consigo, ou posso me empenhar para conseguir. Ou se nós estamos para o perfil, tenho 1, não quero saber de nada disso, não quero me comprometer, não quero problema, não quero trabalho, não quero aborrecimento. Então, quem somos nós? Quem somos nós do ponto de vista emocional? Quem somos nós na relação com Jesus? Se nós colocássemos aqui aqueles personagens do Evangelho e a sua biografia numa projeção holográfica, com quais deles nós nos identificaríamos? Com Pedro e suas questões reiteradas a Jesus e seu ciúme, sua incompreensão inicialmente? Com o Pedro após a crucificação, que fez tantas doações emocionais que Atos dos Apóstolos diz que até a sua sombra curava os doentes. Estamos identificados com Marta, a irmã de Lázaro, que foi cuidar da casa para que Jesus pudesse jantar, ainda que tenha, digamos assim, lamentado que Maria tenha ficado ouvindo Jesus. Eu acho que se isso se desse comigo hoje, eu também lamentaria. Poxa, Senhor, eu também queria ficar só te ouvindo. Mas a vida está pedindo um movimento pragmático. Então a pergunta é, com quem nós nos identificamos? E precisamos nos autodescobrir. E aí parece que, para nos dar um pouco mais de instrumentos nesse processo, de certa altura da obra de Joana de Ângeles, ela passa a usar a expressão autoiluminação. Ou seja, nós precisamos fazer com que a luz que nós somos seja vista primeiro no nosso interior, por nós mesmos, e na sequência, no movimento natural, sem grande esforço, seja vista por onde nós passarmos. Então, autoiluminação. Iluminar os escaninhos de nossa alma, identificando ali imperfeições, é bem verdade, os ciúmes, as mágoas, os ressentimentos, mas também quais são as virtudes que nós temos em germe, né? Aquela virtude talvez da persistência, a virtude da dignidade a tudo que fazemos, a virtude da coragem, da esperança, tão importantes nesses dias em que estamos vivendo. Então, Joana de Ângeles nos passa a falar de autoiluminação e nos permite entender uma relação de candeia e alqueire conosco mesmo. Porque a essa altura da história, a pergunta é: o que temos feito com a luz dos ensinamentos de Jesus
conforme o Espiritismo que já recebemos. O que temos feito com essa luz? Nós a temos colocado no alto de nossas vidas para que ilumine a nós e os que estão próximos, ou ainda estamos naquelas atitudes menores de tentar esconder a luz com o jarro que esteja mais próximo? E para concluir esse momento, talvez a figura do Evangelho que nos salte à memória nesse instante, na relação entre a luz e o alqueire, seja Zaqueu, cujas narrativas dizem que era um homem de baixa estatura e que precisou subir uma árvore para ver Jesus. Evidentemente, no sentido simbólico, o que Zaqueu fez foi um exercício de sintonizar com Jesus, e ao fazer isso, para usar uma expressão dos nossos dias, entrou na onda mental de Jesus, Bluetooths pareados, fez um download em banda larga e rápido da consoladora mensagem de Jesus. Nós precisamos nos inspirar em Zaqueu e atingir o nível de download que ele conseguiu com Jesus, e aí sim caminharemos na nossa vida sendo a luz do mundo. Deixamos então, amigos, a sugestão para que em casa possamos ler com calma o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se põe a candeia embaixo do alqueire. Muita paz a todos.